Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, a gente costuma pensar na ciência como algo que acontece no laboratório, né? Tubo de ensaio, microscópio, cálculos. Mas, por baixo de tudo isso, de cada experimento, de cada teoria, existe uma fundação, uma base de perguntas que a própria ciência, com seus métodos, não consegue responder. Hoje, a gente vai explorar exatamente essa base, a arquitetura filosófica fascinante que sustenta todo o conhecimento científico. Pensa um pouco sobre isso. A biologia estuda a vida, a física estuda o tempo, estuda as causas, mas nenhuma delas consegue, por exemplo, colocar a vida ou o tempo num tubo de ensaio e dizer: olha, a natureza fundamental disso é esta aqui. Não dá. Essas são perguntas de uma outra categoria, que pedem um tipo de investigação bem diferente, uma que vai além do laboratório. E é exatamente aí que a filosofia entra. Ela é a ferramenta que a gente tem para encarar essas questões fundamentais. E olha, não se trata de uma avó distante da ciência, não. Ela é uma parceira ativa, que está ali trabalhando lado a lado para clarear os conceitos mais básicos que os cientistas usam todos os dias. Ela, na verdade, constrói os alicerces. Bom, nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo em como a filosofia faz isso. Vamos começar separando as duas grandes frentes da filosofia da ciência. Depois, a gente explora os quebra-cabeças da física e da biologia e vamos até para um campo bem surpreendente, os esportes. E, no final, a gente junta tudo para entender essa estrutura completa do conhecimento. Ok, para começar, é muito importante entender uma coisa. Não existe uma filosofia da ciência, assim, como uma coisa só, monolítica. Na verdade, esse campo se divide em duas áreas que se completam, cada uma trabalhando num nível diferente. Para visualizar isso, a gente pode pensar numa árvore. A filosofia geral da ciência seriam as raízes, sabe? Aquilo que nutre todas as áreas com perguntas essenciais sobre o método científico, sobre o que é uma evidência de verdade ou o que é uma lei universal. Já os galhos, bom, aí são as filosofias das ciências particulares, a filosofia da física, da biologia, da psicologia. Cada galho desses tem seus próprios desafios conceituais e cresce em direções únicas, criando seus próprios enigmas filosóficos. E para ver isso na prática, não tem lugar melhor para começar do que a física. Por ser a nossa ciência mais fundamental, ela inevitavelmente acaba esbarrando nas perguntas mais profundas que existem sobre a natureza da realidade. Olha só o quebra-cabeça que a mecânica quântica nos apresenta. As equações descrevem as partículas num estado com múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Mas, na hora que a gente vai medir, a gente só encontra um resultado. Isso levanta uma questão que não é mais da física, é da metafísica. Será que a realidade da partícula depende do nosso ato de observar? Esse debate acaba se dividindo em duas grandes correntes filosóficas. De um lado, tem o realismo científico. Para ele, o elétron é uma coisa real, que existe no mundo, e as teorias da física estão descrevendo essa coisa. Do outro lado, tem o instrumentalismo. Para ele, elétron é só um conceito, um nome útil que a gente usa nas equações para fazer previsões que funcionam. A teoria não precisa ser um retrato fiel da realidade, basta ser uma ferramenta útil. A escolha entre uma visão e outra não vem de um experimento, é uma decisão filosófica. E não são só os filósofos que se preocupam com isso não, viu? O próprio Einstein, como a gente vê aqui nessa citação, entendia muito bem que a ciência, sem uma reflexão filosófica sobre o que é o conhecimento em si, a tal da epistemologia, corre o risco de virar só um amontoado de dados sem sentido nenhum. Agora, vamos mudar de campo para ver como isso funciona em outras áreas. Por muito tempo, a filosofia da ciência focou demais na física, quase como se ela fosse o modelo para todas as outras ciências. Só que a biologia, por exemplo, tem seus próprios problemas filosóficos, que são completamente diferentes. Por exemplo, a física não se pergunta o que é a vida, mas a biologia, sim. Só que essa não é uma pergunta que um biólogo consegue responder olhando num microscópio. É uma questão conceitual. O mesmo vale para o conceito de espécie. Será que é uma categoria que existe de verdade na natureza, como os átomos? Ou é só uma ferramenta de classificação que nós criamos para organizar o mundo vivo? De novo, a gente está no terreno da filosofia da biologia. E se eu dissesse que essa necessidade de uma filosofia particular vai mais longe ainda e chega até nos esportes? Pois é, pode parecer estranho, mas a prática esportiva é um campo incrivelmente rico para a investigação filosófica. É só pensar num atleta de alta performance. O que acontece ali não é só físico. É a manifestação de um tipo de conhecimento que está no corpo. Uma inteligência em ação que desafia aquela separação que a gente costuma fazer entre mente e corpo. Os esportes são, de certa forma, laboratórios vivos para a gente entender a natureza humana. E isso se divide nas áreas clássicas da filosofia.
A metafísica vai perguntar sobre a essência do esporte. A epistemologia vai investigar esse saber do corpo que não é falado. E a ética lida com dilemas super complexos, como o doping. A resposta não é simplesmente médica, ela vai depender dos nossos valores sobre o que é justo, sobre aprimoramento e o que a gente considera natural. Então, o que todos esses exemplos que a gente viu, da física, da biologia e até dos esportes, o que eles estão nos mostrando? Eles estão revelando a estrutura, a verdadeira arquitetura do nosso conhecimento. O ponto central é este aqui. A ideia de uma ciência única, com C maiúsculo, é uma simplificação. O que existe de verdade é uma pluralidade de ciências. E cada uma delas, por ter objetos e métodos diferentes, acaba gerando o seu próprio conjunto de desafios filosóficos que precisam ser encarados de frente. Essa arquitetura do saber funciona mais ou menos assim. A filosofia geral da ciência é a fundação, as regras básicas de construção que valem para todo o prédio. As filosofias particulares, como da física ou da biologia, são como os andares desse edifício. Cada um tem sua própria planta, seus próprios desafios de engenharia. E todas elas juntas formam a estrutura completa e complexa do nosso conhecimento. E para terminar, fica a reflexão. Não importa qual seja a área de paixão ou de trabalho de alguém, pode ser engenharia, artes, medicina, tecnologia, ela também tem o seu próprio andar nesse edifício. Qual é a grande pergunta conceitual, aquela que não dá para responder com mais dados ou mais experimentos, que está no coração dessa atividade? A filosofia, no fim das contas, não está distante. Ela está nos fundamentos de absolutamente tudo.